Salve rapaziada, beleza? KG Game na voz. E hoje eu trago para vocês os melhores smartphones para jogos. O primeiro celular da lista é o Galaxy Pocket Edition. É lasca mesmo. Ai, de meio, menino. E o primeiro smartphone da lista é o Galaxy A23, com seu Snapdragon 680, uma Adreno 610, 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Sua tela tem 6.6 polegadas, uma resolução de 1080 a 2408 megapixels. Sua tela é tipo IPS LCD e tem 90 Hz de taxa de atualização. E tá custando em média aí de 1.140 a 1.200 reais. E o próximo smartphone da lista é o Xiaomi Note 10S, com seu processador da MediaTek Helio G95, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, com uma tela de 6.43 polegadas, uma resolução de 1080 por 2400 megapixels, tela AMOLED, aí fabricada pela Samsung e com a taxa de atualização de 60 Hz. E ele está custando em média de 1.100 a 1.250 reais. E o próximo smartphone da lista é o Moto G52. Está equipado aí com um chipset da Snapdragon 680, um Adreno de 610, memória RAM de 4 GB e a memória interna de 128 GB. Sua tela tem 6.6 polegadas, com a resolução de 1080 por 2400 megapixels. O tipo dela é OLED, ou seja, a melhor tela que temos aí no mercado, com 90 Hz de taxa de atualização, custando em média aí de 1.220 a 1.300 reais. E o quarto smartphone da lista é o Realme 9, equipado aí com seu chipset da Snapdragon 680, com sua Adreno 610, 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, com uma tela de 6.6 polegadas, uma resolução de 1080 por 2412 megapixels, e o tipo dessa tela é IPS LCD, que é uma tecnologia antiga, com uma taxa de atualização de 90 Hz. E tá custando em média aí 1.200 a 1.400 reais. E o próximo smartphone da lista é o Redmi Note 12, o novo queridinho da Xiaomi, equipado aí com seu chipset Snapdragon 4 Gen 1, que é um novo processador de entrada criado pela Snapdragon, equipado também com Adreno 619, 4 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna. Sua tela tem 6.67 polegadas, uma resolução de 1080 por 2400 megapixels. O tipo da sua tela é AMOLED com 120 Hz de atualização. Ele está custando em média 1.320 a 1.480. E o sexto smartphone da lista é o Moto G60S, equipado com seu Helio G95 da MediaTek, 6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, com uma tela de 6.8 polegadas, uma resolução de 1080 por 2460 megapixels. O tipo da sua tela é IPS LCD com 120 Hz de atualização e está custando em média 1.190 a 1.500 reais. Equipado com seu chipset Snapdragon 750G, com sua Adreno 619,
6 GB de memória RAM, 128 GB de memória interna, com uma tela de 6.6 polegadas, com a resolução de 1080 por 2408 megapixels. O tipo da sua tela é IPS LCD, com 120 Hz de atualização, e está custando em média aí de R$ 1.400 a R$ 1.500. Com certeza é o melhor smartphone aí no momento para você comprar, que vai rodar todos os jogos, Genshin Impact, provavelmente o novo Call of Duty Warzone, o COD antigo também, entre outros jogos que irão sair este ano e que você pode acompanhar aqui no canal. Então galera, esse foi o vídeo. Comenta aí, comenta bastante, deixa o like, ative o sininho e